L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organes. Opa, demorei umas 10 vezes aqui para acertar o botãozinho de gravar, mas está no ar. Esse podcast que tem o nome de Para Acabar com o Juízo, e estamos no 11º episódio, continuando a leitura de O Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari, Gilles Deleuze e Félix Guattari. A minha energia hoje está muito mais baixa do que na semana passada, bem como o meu entusiasmo para gravar isso aqui, mas há um certo compromisso, né? Comigo mesmo e com vocês, pessoas do futuro que me escutam no futuro. E aí? Como está aí no futuro que vocês estão vivendo? Que eu não estou gravando. Dito isso, e dito também que eu preciso comprar temperos, especiarias, né? Que antes eram tão cobiçadas lá no Caminho das Índias, né? Agora a gente pode ir lá no mercadinho, como eu vou fazer em breve, comprar umas especiarias, inclusive fazer comida indiana, fazer uma bela lentilha indiana, um dal. Então, imagina, tem muita especiaria em jogo aí na parada. Como eu preciso ir rapidinho ali no mercado, eu vou comprar lentilha não, a lentilha já está cozida. Comprar especiarias, eu vou colocar logo o alarme aqui. Sem mais delongas, né? Para começar a nossa leitura. Hoje é quinta-feira, 11h20. 11h30, na verdade, a gente encerra. Show de bola! Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente está onde mesmo? Me ajuda. Aqui, na página 27, no primeiro capítulo, na segunda sessão e no quinto tópico, né? E aí eu vou pegar aqui de onde a minha setinha está apontando. Trata-se, sem dúvida, de maneira de manter os direitos de Édipo no deus do delírio e no registro esquizoparanoico. É por isso que, a esse respeito, devemos levantar a questão mais geral. O registro do desejo passaria pelos termos edipianos? Olha só. Acho que a digressão completa da semana passada, que finaliza o episódio 10, volta aqui. É por isso que, a esse respeito, devemos levantar a questão mais geral. O registro do desejo, ou ainda o registro da produção inconsciente, ou ainda o registro das produções sociais, deveria passar pela triangulação edipiana? Pelos termos, né, edipianos que eles colocam. As disjunções são a forma da genealogia desejante. Mas seria edipiana essa genealogia? Inscrever-se-ia na triangulação de Édipo? Olha só antecipei uma palavra aqui por premonição, não tão premonitória assim, porque eu já li isso aqui. Não antes de encontrar com vocês, né, mas uma vez na vida. Ou não seria Édipo uma exigência ou uma consequência da reprodução social, enquanto este pretende domesticar uma matéria e uma forma genealógicas que lhe escapam por todos os lados. Pois o esquizofrênico é certamente interpelado, nunca deixa de sê-lo, precisamente porque sua relação com a natureza não é um polo específico. Ele é interpelado nos termos do código social vigente. Qual é o seu nome? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Durante os seus exercícios de produção desejante, Molloy, personagem de Beckett, é interpelado por um policial. Você se chama Molloy, diz o comissário. Sim, eu disse. Me lembro agora. E sua mãe? Diz o comissário. Eu não atinava. Ela também se chama Molloy? Diz o comissário. Ela se chama Molloy? Digo eu. Sim, diz o comissário. Reflito. Você se chama Molloy? Diz o comissário. Sim, digo. E sua mãe? Diz o comissário. Também se chama Molloy? Reflito. E assim fecha essa belíssima citação de Samuel Beckett. Não se pode dizer a esse respeito que a psicanálise seja muito inovadora. Ela continua a colocar suas questões e a desenvolver suas interpretações com base no triângulo edipiano, justo no momento que se sente, todavia, o quanto os chamados fenômenos de psicose transbordam esse quadro de referência. O psicanalista diz que se deve descobrir o papai sob o Deus superior de Schreber e até mesmo o irmão mais velho sob o Deus inferior. Ora, o esquizofrênico se impacienta e pede que o deixem tranquilo.
ora ele entra no jogo. Desculpa, eu acho que esse ora, né, não é um ora, tipo assim, ora bola, é um ora. Às vezes o esquizofrênico se impacienta e pede que o deixem tranquilo. Ora ele entra no jogo e até provoca variações, pronto para reintroduzir seus próprios ajustes no modelo que lhe propõe e que ele explode de dentro. Sim, é minha mãe, mas a minha mãe é justamente a Virgem. Imaginando o presidente Schroeder respondendo a Freud. Mas claro, sim, sim, os pássaros falantes são moças e o Deus superior é o papai. E o Deus inferior é meu irmão, mas de maneira discreta, reengravida as moças com todos os pássaros falantes, o pai com o Deus superior e o irmão com o Deus inferior, formas divinas que se complicam, ou melhor, que se dissimplificam, à medida que subvertem os termos e funções demasiado simples do triângulo de piano. Cara, é muito doido, né? Porque eles estão falando de duas genealogias, ou seja, de duas origens, não origens, né? Duas invenções. Que aqui genealogia, por mais que tenha esse caráter de registro histórico familiar, né? De tronco familiar, eu imagino que eles estejam se apropriando do termo nietzschiano, né? De genealogia como fazer a evolução da vontade de potência, fazer a história da evolução da vontade de potência, o acompanhamento da evolução da vontade de potência e a história de uma invenção, a história de uma mentira, a história de uma ficção, né? O acompanhamento de uma ficção, vamos assim dizer, os desdobramentos de ficção. E eles apontam aqui que há duas ficções, né? Há toda uma genealogia familiarista, como a gente está acostumado, de árvores genealógicas, uma genealogia neurótica, uma ficção, a origem e invenção de uma ficção neurótica, e, por outro lado, uma ficção totalmente esquizo, né, que estoura certos aspectos desses termos edipianos, dessa triangulação edipiana. O que essa triangulação edipiana envolve para além desse psiquismo individual? E, na verdade, ele que, de certa forma, é essa ficção de Édipo, é isso que é a aposta do Deleuze do Guattari, que vai ficar no fim da esteira como efeito de uma invenção da individualidade do indivíduo. Vocês estão vendo que o tempo todo eles estão falando de fluxos, de máquinas acoplando, de certos registros, de uma produção social, e poucas vezes eles falam de indivíduo aqui. Se existe Édipo no final da ponta de um processo social que vai ver tudo como a mãe que provém, e que sempre vai estar associado a uma dimensão de carência, de vou pedir a mãe, vou pedir a minha mamãezinha e tal. Ao pai que traz como corte, você não pode ficar com sua mãe, é isso que é interditado, o pai como a lei. Então eles já estabelecem essa dupla articulação, Freud vê nessa ponta como se fosse isso universal do ser humano, sabe? Uma dependência contínua e uma lei para dizer o que você pode, o que você não pode fazer e como interromper essa dependência contínua para você se constituir individualmente. E na ponta do outro triângulo está eu, está você. E esses sujeitinhos pequenos, com nossos pequenos segredos, com nossos traumas, com nossas vontades individuais, que vão depender de como a gente se acopla ao desejo de mamãe e como a gente obedece ou não, e desobedece, né, às leis de papai. Parece muito um cenário de analista, né? Um cenário de análise, um cenário de dimensão do que se fala num consultório, de se o seu problema é só de papai e mamãe, se o seu problema extrapola uma invenção de si, social, mas, na verdade, eu pego um exemplo muito crasso, assim, mas toda a nossa compreensão de gente, de pessoa, ela é fundada nessa individualidade, inclusive nos campos de análise e de entendimento da arte, né? Você vai ler um livro e você vai ter estudos, um livro de Proust, um livro de Lima Barreto, um livro de Clarice Lispector, e uma saída muito fácil e super eu ia falar redundante, né? Mas super chata, assim, na verdade, é ver a biografia da pessoa no livro que ela produz, assim, né? E principalmente ver nisso a formação da infância dessa pessoa, a individualidade dela, como que uma personalidade individual se forma a partir disso, suas necessidades, seus embates e acordos com a lei, né? E assim a gente fica preso nesse jogo individual e redobra esse jogo individual de, tipo assim, a obra, seja um livro, seja um quadro, reflete a personalidade fundada na infância e no triangulação de piano individual fechadinha do autor. Como se um autor não tivesse conectado e fosse um radar para mil e outras coisas esquizofrênicas. E todo romance fosse, de alguma forma, já
delírio, já invenção, que extrapola o tempo todo, não só o campo de papai e mamãe, não só esse campo de necessidade de lei e de euzinho, mas essa individualidade, esse excesso de introspecção, né, de autoria, demasiada autoria. É muito doido, né, porque o Foucault, e muito inspirado no Maurice Blanchot, vão pensar muito isso, né, o que é um autor. E eles vão começar a pensar que o autor, na verdade, é aquilo que desaparece na obra, né? Pelo contrário de ser aquilo que se evidencia na obra, é aquilo que desaparece na obra. Então, como que é possível a gente poder também desaparecer de alguma maneira naquilo que a gente faz, em qualquer dimensão, né? Seja no trabalho, seja na dimensão estética, seja nos nossos relacionamentos. E qual a importância de desaparecer? Mas, enfim, isso aí é assunto para a gente estender essa possibilidade de invisibilidade de nós mesmos. Como uma forma de cuidado, tá? Então vamos lá. E aí tem uma citaçãozinha aqui. Não creio nem no pai, nem na mãe. Não tenho com papai e mamãe. E é um poeminha que está destacado e tem uma nota do tradutor. Caraca, vai rolar um alemãozinho aqui, né? Psychoanalytisch Bemerkungen über einen autobiografisch beschriebenen Fall von Paranoia. Dementia paranoides. Que é o texto do Freud, né, de 1911, sobre o caso do Schreber, né? Que, na verdade, eu já falei, ele nunca entrevista, nunca analisa o Schreber, mas sim o escrito do Schreber argumentando sua sanidade. Por isso que até no parágrafo anterior eles vão colocar um diálogo imaginário entre Schreber e Freud dentro de um campo de análise, como o Schreber seria capaz de explodir a triangulação de piano de Freud. Em psicanálise. Eis o texto francês citado pelos autores. Je ne crois à ni père ni mère. Je n'ai pas à papa mamã. A edição brasileira, observações psicanálise. Engraçado isso aqui. Será que tá no Presidente Schreber essa coisa? Eu acho que tá. Entendi que tá, né? Entendi que esse trechinho aqui do eu não acredito nem pai, não creio nem no pai nem na mãe, seja uma dimensão de citação do Schreber, né? Bom, ficou meio avulso aqui, mas eles citaram as três traduções aqui, né? Tradução em alemão, tipo, a língua original, né, do que o texto foi publicado, em francês e em português na nota do tradutor. Mas enfim, bora lá. A produção desejante forma um sistema linear binário. O corpo pleno se introduz como terceiro termo na série, mas sem alterar o caráter desta. 2, 1. 2, 1. A série é totalmente rebelde, uma transcrição que a submetesse e a moldasse em conformidade com uma figura especificamente ternária e triangular, como a do Édipo. O corpo pleno, sem órgãos, é produzido como antiprodução. Esse cachorro latindo está sendo a melhor trilha sonora de sonoplastia, né? Não sei se vai ficar gravado, mas ele está gravando. Oh, bem agudinho. O corpo pleno sem órgãos é produzido como antiprodução, isso é, ele só intervém como tal para recusar toda tentativa de triangulação que implique uma produção parental. Lembrando que a gente vai ter isso aí, as séries linear binária das máquinas se enganjando, encaixando e engajando uma na outra, e essa produção se inscreve sobre o corpo sem órgãos. De acordo com uma interpretação aí, né, que a gente estava trabalhando, eu e o Thiago, num episódio aí, acho que o 6 por aí, pensar o corpo pleno sem órgãos no antiédipo como um exercício que cada um produz e também cada superfície de inscrição produz, de desarticular, de ter sempre a dimensão do desmonte dessa produção, a característica entrópica da produção como parte da produção. E como exercício, né? Que explora exatamente essa produção parental triangular. Como pretender que ele seja produzido pelos pais se ele próprio dá testemunho de sua autoprodução, de seu engendramento a partir de si? E é precisamente sobre ele, aí onde ele está, que o numen se distribui, que as disjunções se estabelecem independentemente de toda projeção. Sim, fui meu pai e fui meu filho. Isso aqui está em itálico. Abre aspas. Eu, Antonin Artaud, sou meu filho, meu pai, minha mãe e eu. Fecha aspas. Muito bonito isso.
O esquizo dispõe de modos de marcação que lhe são próprios, pois primeiramente dispõe de um código de registro particular que não coincide como o código social, ou que só coincide com ele a fim de parodiá-lo. O código delirante, o código desejante, apresenta uma fluidez extraordinária. Dir-se-ia que o esquizofrênico passa de um código a outro, que ele embaralha todos os códigos, num deslizamento rápido conforme as questões que se lhe apresentam, jamais dando seguidamente a mesma explicação, não invocando a mesma genealogia, não registrando da mesma maneira o mesmo acontecimento, e até aceitando o banal código de piano, quando este lhe é imposto e ele não está irritado, mas sempre na iminência de voltar a entulhá-lo com todas as disjunções que esse código se destina a excluir. Então eles vão ter essa dimensão de fluxos e códigos, né? O código como essa dimensão do registro, vai estar muito ligado à síntese disjuntiva, né? E aí eles estão falando isso. E eu leio muito como essa formação de valor, né? Qual é o valor de um pai, qual é o valor da mãe, qual é o valor dessa figura semântica do eu, né? E aí, isso que atribui um valor fixo, né? A partícula, eu acho que eu já falei disso aqui, a partícula semântica, né? A partícula gramatical que atribui um valor fixo é o verbo ser, né? E aí você pode atribuir um valor neurótico a você mesmo. Ah, não, eu sou extremamente competente, eu sou extremamente fechado para esse tipo de coisa. Eu nunca faria isso. Nesse eu nunca faria isso, você tem já o que você é, né, como definição. Todo o peso do verbo ser que codifica os fluxos em entidades molares, em entidades globais de o que é, né? Tipo, essa pessoa, ela é horrível, ela não presta, e assim vai, né? Ao mesmo tempo que esse é um código social muito corriqueiro de estabelecer no fluxo das coisas o que elas são, tentar paralisá-las de alguma maneira. E a isso o código do esquizo tem um código próprio que é muito mais embaralhado, e eles já apontaram lá que o código do esquizo é uma coisa que atribui aos fluxos, que são sempre estão tudo conectados, uma coisa de todo um jogo de ambiguidade e contradição não contraditória. Tipo assim, eu sou meu pai, eu sou minha mãe, eu sou meu filho, meio Cássia Eller, né? Mas por que isso? E sem cair, sem envolver, né? Essa palavra ficou bonita, num campo psicológico, né? Porque todo mundo carrega uma parte da mãe, logo você é sua mãe também. Não, é uma dimensão mais ficcional, assim, de entender que não existe um eu interior que não seja formado por ficções coletivas, do tipo, o exemplo mais básico que eu consigo pensar é o nosso próprio nome, a nossa própria constituição antes de nascer. Assim. Todo mundo tem, antes de nascer, já uma subjetividade de informação, mesmo que não estejamos prontos para nos apropriarmos dela corporalmente. Né? Pense sobre isso, porque antes de você nascer, antes de eu nascer, você já tem expectativa, você já tem nome, você já está numa sociedade dada, é um lugar que tem a carga de machismo, você vai ser nascido num hospital, o parto vai ser obstétrico, vai ser parto humanizado. Todos esses códigos malucos precedem o nosso nascimento. Todas essas ficções de ser humano na época que a gente vive, na geografia em que a gente vive, precedem, antecipam o nosso próprio nascimento e já nos constituem, querendo ou não, muito doido isso. Então, dizer que eu sou minha mãe, dizer que eu sou também meu pai, para mim é muito mais dizer que somos compostos de inúmeras ficções, inclusive do que eu acredito ser minha mãe, do que eu acredito ser meu pai, do que eu acredito ser minhas amadas, meus amores, meus amigos, né? E a gente é composto por essa retalho de ficções, muito mais do que um eu fechado que lida com objetos inseparados e todo mundo estanque assim no mundo, né? E aí eu acho que o que eles estão colocando assim, o código esquizo faz essa bagunçada boa, assim, que o tempo todo a gente vive isso também, né? Só que para a gente é muito difícil encarar essa dimensão de não unitária e não necessariamente contraditória, né? Porque na verdade abraça isso que parece ser contraditório. Eu não sou eu também. Eu sou outras coisas também. Isso parece muito contraditório para a gente. E essa contrariedade ela é muito difícil de se lidar com o verbo ser. Por isso, uma outra aposta, uma outra genealogia. Estou a fim de comprar os temperos. Tá quase acabando a hora aqui. Falei tanto que eu achei que já estava na hora, mas vou confiar. Às vezes, eu imagino que vocês têm isso também. Não sei quem não tem isso, né? Isso é muito projetivo da minha parte, mas imagino quem não tem isso. Tem medo de botar o alarme errado, né? Eu achei que eu tinha botado o alarme errado, porque, né? Bom, continuando um pouquinho aqui o texto,
falta um tanto para acabar, né? Acho que a gente não vai conseguir acabar hoje. Talvez dê. Não falta tanto. Os desenhos de Adolf Wolfli. Pesquisem aí, que eu não sei quem é, o Adolf Wolfli. Expõe relógios, turbinas, dínamos, máquinas celestes, máquinas casa, etc. E sua produção se faz de maneira conectiva, indo da borda para o centro, por camadas ou setores sucessivos. Mas as explicações que ele anexa, modificando-as conforme seu humor, recorrem às séries genealógicas que constituem o registro do desenho. Então isso é muito interessante, né? Imagina um artista que faz um quadro que é fechado, mas toda vez que pedem para explicar, ele explica outra coisa. Genial, né? Muito diferente do senhor Nando Reis, aí, falando de Cássia-Eller, né? Porra, o Nando Reis uma vez explicou, assim, aquela música Segundo Sol. Eu tinha outra concepção dela, ele explicou de jeito mais cafona. Depois procura lá no YouTube como é que o Nando Reis explica o Segundo Sol. Nossa, é muito cafona. Aí eu cheguei a preferir que ele não tivesse falado, assim. Eu acho que o autor não tem mais direito depois que ele produz as coisas, não, porque isso dá problema. Mas, enfim. A mesma coisa para pais e filhos, né? E sua produção... E mais, o registro se assenta sobre o próprio desenho na forma de linhas, entre aspas, catástrofe, ou de queda, também entre aspas, que são outras tantas disjunções rodeadas de espirais. Nota 14, Walter Morgenthaler, entre aspas, Adolf Wolfli, tradução francesa, na Arte Brute. E para a imagem da obra, Cadernos de Arte Bruta, tem um sitezinho aqui, que é www.artbrut.ch. Dá uma olhada lá, Brut se escreve B-R-U-T, e arte é mudo. Interessante, então, né? Que é o segundo cara da arte bruta que eles trazem. Depois vou dar uma olhada aqui, fiquei curioso com esse Adolf Wolfli aqui. Embora sempre vacilante, o esquizo consegue sair-se bem... Aqui, acabou. Então a gente fica para depois no que o esquizo consegue sair-se bem. Então eu acho legal, né, que eles vão usar essa referência da literatura e das artes plásticas para pensar o processo esquizo. Então eles não estão falando só de pacientes, né? Casos de esquizofrenia, não é sobre isso. Eles estão trazendo a dimensão do delírio e da genealogia esquizo para a compreensão da subjetividade, como eu acho que para a compreensão da produção da subjetividade, como eu acho que a gente vem apontando já faz um tempo. Beleza, galera? Um forte abraço e a gente se vê na quinta que vem. No mais, quem quiser falar comigo, dá um toque aí e a gente troca uma ideia também. Boa semana.